A Ali, mesmo louca daquele jeito, aos 15 anos de idade, ela tinha conhecido Jesus. De uma maneira muito superficial, mas foi uma experiência que ela teve. Ela ficou muito rebelde. O pai dela levou ela na casa de uma irmã, dessas irmãs da Assembleia. Porque ele sempre ia na casa dessa irmã para pedir oração. Irmã Augusta, ela até hoje está lá em Camboriú, mandando fogo. E o pai dela levou ela lá. E ela chegou lá revoltada. Não queria ir de jeito nenhum na casa da irmã. O pai dela levou ela meio que à força. E ela queria falar um monte de horrores para aquela irmã. E quando aquela mulher de Deus chegou na frente dela, cheia do Espírito Santo, cheia do amor de Cristo, começou a fazer carinho na mão dela. Aí ele começou a chorar. E entregou a vida dela para Jesus. Só que não seguiu. Ela achava que seria para outro tempo. Ela falava: obrigado Jesus, tu és lindo, mas hoje não, vou curtir minha vida, vou curtir minhas baladas, namoradas, vou curtir o que eu quiser. E lá para frente, se nada der certo, aí eu viro missionário e vou para a África. De certa forma ela estava falando: esse não é o tempo. Vai ter um tempo lá, quem sabe, né? Se nada der certo. Tem gente que vai para Jesus quando nada deu certo, né? Nada mais deu certo. Meu irmão, se nada deu certo, vem assim mesmo. Melhor assim do que sem Jesus, amém? Às vezes é a forma dele te mostrar que só ele pode resolver mesmo. Eu tenho inveja, uma inveja santa, amém? Entenda inveja santa. De pessoas que foram para Jesus. Poxa, estava tudo bem na minha vida, eu fui para Jesus porque, é maravilhoso. Poxa, eu falo, que inveja, cara. Eu fui todo arrebentado. Sofri para burro. E é só ele mesmo. A Ali, no momento que a gente estava vivendo aquela crise dentro do nosso relacionamento, sabe o que ela se lembrou? Jesus. Não era muito difícil ela se lembrar, porque toda vez que alguma coisa dava errada na vida dela, ela achava: é agora. Aí ela corria para dentro da igreja e aceitava Jesus de novo. Toda vez. Alguma coisa deu errado, corre para a igreja. Ah, Jesus, Jesus. Chorava, aceitava Jesus, dava dízimo, dava oferta, passava em corredor de sal. Ela queria ver se saía cão dela, mas não seguia. Repete assim comigo: Deus tem o seu tempo. Amém? Talvez você conheça pessoas aqui que já aceitaram Jesus umas 300 vezes. Tem alguém que conhece alguém assim? E até hoje está nessa? Então tenha esperança, amém? Deus tem o tempo dele. É bom que essas pessoas pelo menos sabem o caminho, ok? Pelo menos elas sabem o caminho, cara. Elas sabem como ninguém. Aceitar Jesus 300 vezes, você tem que saber muito bem o caminho, cara. Ah, ele começou a buscar Jesus de novo. Só que aí Deus começou a tratar com ela de uma forma diferente. Deus deu sabedoria demais para a pastora para a qual ela ligou. Ela tinha uma Bíblia que tinha o telefone de uma pastora. Ela ligou para essa pastora. E essa pastora deu o telefone de outra pastora, que deu o telefone de uma irmã, que deu o telefone de outra, e 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 de mais muitas outras. Daqui a pouco ela estava com a agenda cheia de telefone de irmã. E toda hora ela ligava para uma irmã. E aquela pastora falou um negócio: filha, a última vez que eu te vi você estava muito mal. E você precisa se comprometer com Deus. Você precisa ter uma vida com Ele. Ele tem um plano na sua vida. E sabe, ela buscava a Deus e parece que nada na nossa vida melhorava. Então ela buscava um pouco mais e nada melhorava. Ela buscava um pouco mais e nada melhorava. Só que ela começou a buscar e dentro dela começou a melhorar. Na nossa vida ele não estava melhorando, mas dentro dela já estava melhorando. Quem busca, acha. Quem bate, abre. Amém? Quem pede, recebe. E ela começou, por causa do nosso relacionamento, ter experiências com Deus que ela não tinha nem pedido. Ela começou a sentir o amor de Deus pela vida dela. Começou a sentir o perdão de Deus pela vida dela. Começou a andar no meio de gente que olhava para ela com aquele cabelão vermelho que ela tinha, as roupas tudo louca, os irmãozinhos crentes, daqueles crentes do monte. Chegava para ela e falava: minha filha, tu é mulher de Deus. Sabe? Às vezes a religiosidade faz com que você olhe para o maluco e fala: queima Jesus, queima nada.
Queima o cão. Abençoa, usa tua boca para abençoar, libera a palavra profética. Tu é uma bênção, tu é uma mulher de Deus, fica firme, permanece. E Deus usava várias pessoas para falar com ela, e aquilo foi fortalecendo ela em espírito. Ela foi realmente, Deus tem um plano, Deus tem um plano, Deus tem um plano. Até que chegou um tempinho, em poucos meses, que ela estava vivendo, tendo uma vida com Cristo que ela nunca teve. E era engraçado, porque agora toda briga que a gente tinha, ela ligava para uma irmã. Brigamos. Ela estava, irmãs, me ajudem. Aí um belo dia ela chegou com a notícia: amor, as irmãs vão vir aí. E eu perguntei, quando? Na segunda-feira. Falei, que horas? À tarde. Aí eu pensei, bom, segunda tarde não tem show, tem nada, eu vou pro Guarujá, vou surfar. Aí ela falava, não, é uma campanha. São 7, segunda-feira. Aí, as irmãs, meu irmão, as irmãs são assim. E aí eu falei, tudo bem, eu é que não vou ficar aqui. Esses crentes. Eu sou o cara do Raimundo, o que eu quero com crente? Então eu fugi da primeira, fugi da segunda, fugi da terceira. Só que eu era muito maconheiro, entende? Então um maconheiro profissional, ele esquece das coisas de vez em quando, né? Você esquece. E aí chegou uma segunda-feira e eu esqueci que as irmãs iam. E quando elas chegaram eu estava lá. Tinha acabado de fumar estava doidão. As irmãs chegaram. E aí, meu Deus, tocou a campainha. Eu falei, que é isso? As irmãs. As irmãs. Não tem nem pra onde correr agora. Só joguei um colírio no olho, lavei a boca, a mão e fui abrir a porta para elas. E quando eu abri a porta para elas, eram umas 5. A paz do Senhor. E foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. Porque eu vi aquelas mulheres se transformarem. Elas chegaram super, todas cheirosinhas, todas com um coquezinho muito bonitinho, com a bibliazinha, com a bolsa no outro braço, com a saia até o pé, todas arrumadinhas. Você via que eram mulheres simples, mas todas, impecáveis ali. Daqui a pouco, elas cantaram os hinos, eu não entendia nada disso. Foram fazer uma oração, vamos orar. Eu falei, beleza, é só uma reza. Aí uma delas falou, eu tenho uma ideia, vamos chegar a mesa para o lado. Eu não entendi nada daquilo. Quando elas começaram a orar, eu entendi que era o melhor que podia acontecer para a mesa, era ela ficar lá no canto. As irmãs queriam dar lugar, então vamos, né? Abrir o arraial, né? E eu me lembro que eu estava doidão ali enquanto elas estavam cantando, eu só viajando, meu Deus, isso não acaba. Quando elas começaram a orar, eu já vi que a voz de uma já foi se exaltando, a outra foi falando mais alto, até que teve uma que fez um já deu naquele take, ela já deu no chão ali, meu irmão. Eu tomei um susto. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar em línguas estranhas, ainda mais uma sapateada daquele jeito. Entortou, daqui a pouco as outras começaram a rodar e começaram a correr e pular e dando uns flip. Meu irmão, eu fiquei em pânico. O bagulho que eu tinha acabado de fumar passou. Sabe, fiquei em choque. É que nem quando você tá louco, andando na rua, parece um camburão. Você dá um choque. E cara, eu fiquei encostado na parede. Eu de um canto, a mesa do outro, a gente ali em segurança, as irmãs correndo pela casa, pela cozinha, pelo corredor. Mandaram lugar. Aí uma delas deu a volta no sofá que tinha assim e veio na minha direção, mas veio reto. O coque dela já foi pro espaço, já tinha muito tempo. Aquela doideira, já tava com uns cabelão. Chegou pra mim, o irmão já aceitou Jesus? Na tora. Tá? Cara, só que eu tava com tanto medo delas que eu falei, já? E aí a Ali tava do meu lado e falou, quando? Aí eu... Aí a irmã com muita sabedoria perguntou, o irmão quer aceitar Jesus? Eu falei, quero. Eu tava com medo, eu tava acuado, ok? Eu tava acuado. Eu ia dizer sim pra tudo ali.
Muda de time. Mudo, tranquilo. E aí ela falou, então faz uma oração comigo. Eu falei, tudo bem, faço tudo. Eu estava com medo dela, tá? Então, ela fez uma oração que eu repeti, entregando minha vida para Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Só que eu não entendia nada disso. Pode aplaudir, isso é bom. Olha o que acontece. As irmãs foram embora. Sabe o que aconteceu? Eu peguei a minha lata de maconha, enrolei uma bomba que eu estava louco para fumar, imitei elas cantando, imitei elas pulando. Tipo, eu? Olha, o que é isso, meu? Isso é uma guria cabeça, que papo é esse? Esse crente louco é isso, que é isso? Só que o amor de Deus é grande demais. Amém? Ele é grande demais, cara. Quando o Espírito Santo vinha sobre Sansão, a Bíblia diz que ele se apossava de Sansão. Toma posse. Ok. Diz que Sansão ficava possuído do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o amor de Deus é sempre maior do que a minha ignorância, do que a minha falta de fé. Ele é muito maior do que os meus pecados. Ele encobre a multidão de pecados. Amém? Ele é perfeito, ele lança fora o medo. O amor de Deus é uma coisa linda. E aí chegou a segunda-feira seguinte. As irmãs voltaram, trouxeram com elas uma amiga delas. E quando as irmãs trazem uma amiga, você pode saber que aquela é a irmã das irmãs. Ok? Aquela lá é aquela para a qual elas pedem oração. E trouxeram. E ela chegou cheia da autoridade. Não, o texto é o tal, o hino é o tal, e quem vai cantar é a irmã, porque o manto está com a irmã. Ela chegou mandando. Mesa pro lado, tudo bem, começa a orar, sai tudo bem. E eu já estava ótimo, eu já estava super ambientado com isso, era a minha segunda reunião. Eu já não estava mais com medo delas, eu fiquei no meu canto, encostado na parede, como eu sempre ficava, mexendo a boca, fingindo que estava orando. Tá tudo certo. E daqui a pouco vem essa, deu a volta no sofá e lá vem na minha direção. Eu falei, ok, toda vez é assim. Ela parou na minha frente, colocou a mão na minha cabeça e começou a orar por mim. E ficou orando em línguas, eu não estava entendendo nada. Fiquei quieto no meu canto. Ela baixou a mão até minha barriga. Ficou orando com a mão na minha barriga por uns instantes, até que ela abriu os olhos e falou assim, simples, sem drama. Ela me deu um recado. Sabe como alguém te dá um recado? Ela chegou assim para mim e disse, irmão Rodolfo, o Senhor Jesus está mandando te dizer, tipo assim, a intimidade dela. O Senhor Jesus está mandando te dizer que nessa tarde Ele está te curando de um câncer no teu estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. Glória a Deus. E aí eu comecei a pensar, aquilo bateu em mim assim. Minha perna esquentou. Eu me lembro, sabe, quando aquele calorão que desce assim. Uau, o que é isso? Eu comecei a pensar, será? Hoje eu sei que era o Espírito Santo falando comigo, mas na hora eu só achava que era a ficha caindo. Muitas vezes quando a gente fala, poxa, a ficha caiu, não, era o Espírito Santo que falou contigo. Eu tinha uma dor de estômago há mais de 2 anos. Eu estava entupido de caroço pelo corpo. Eu estava emagrecendo. Meu avô morreu de câncer de estômago e 2 tios meus, filhos desse avô também. Eu comecei a, o que é isso? E essa mulher que não sabe nada da minha vida? É amiga das outras. Eu falei, que é isso? Queridos, naquela tarde, meu estômago parou de doer. 3 dias depois eu acordei. Tomei banho. Quando eu fui passar desodorante, cadê os caroços? Desapareceram todos. Jesus marcou
o meu tempo. A minha história com Ele começava naquela hora. Ele marcou o meu tempo. É como se Ele tivesse chegado para um discípulo e falar: ok, agora tu vem e me segue. Ele vem, se manifesta, opera sinais e maravilhas. Você fica, oh! Ele fala: agora tu vem e me segue. Vai ver coisas maiores ainda. Aquilo marcou o meu tempo. A partir daqueles dias eu passei a engordar. Cheguei a ganhar 19 quilos em 3 meses. A minha vida começou a mudar. Porque agora eu não conseguia mais viver sem a consciência de que Ele é real. Eu tinha o meu corpo, que foi tocado por Deus, me lembrando todos os dias que Ele é real. Eu apertava debaixo do braço o dia inteiro, procurando caroço, e não achava nenhum. E toda vez que eu fazia essa geral e não achava, eu falava: Jesus é real. Todas as vezes que eu me pesava numa farmácia e via quilos a mais, gramas a mais, às vezes me pesava todo dia, eu estava gostando da brincadeira. Jesus é real. Colei com as irmãs, comecei a andar com as irmãs. Agora era a Ali, eu e as irmãs, pra periferia, só a igreja do Reteté, lá na periferia de São Paulo. Vamos pro monte, os matos acendem no monte, cheio dessas conversas. E eu ia lá e pagava um maior mico, porque eu chegava lá totalmente cru. Chegava no monte, em 5 minutos eu orava tudo. Vamos embora? As irmãs, chegamos 11 horas, saía às 6:30 da manhã. As irmãs, era o Havaí das irmãs, era aquilo ali. Mas era uma delícia, sabe? Você vai aprendendo coisas novas, aprendendo coisas novas, aprendendo coisas novas. E aquela frase não saiu da minha cabeça: Ele te curou para que você saiba que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra na sua vida. Tem uma obra na sua vida. Ele só chamou a tua atenção. O tempo foi passando, a gente foi aprendendo de Deus. De segunda a quinta eu ia para os cultos. Cada irmã era de uma igreja, a gente ia todas. E sexta, sábado, domingo eu fazia show com Raimundos. É lógico que eu fui ficando diferente. Os caras começaram a perceber: esse cara está diferente. E não era um diferente, olha como ele está feliz. Não, era um diferente tipo assim: ele está com cara de louco, né? Você não entende as coisas, você não sabe como falar, você não quer nem falar porque você não sabe explicar, então você só fica estranho, né? Quem reconhece? Eu fiquei mais chato depois, quando eu aceitei a Jesus, bem no começo. Eu vou perguntar de novo: quem reconhece? Eu fiquei mais chato quando eu aceitei Jesus. Naquele tempo, não é que você é chato hoje, naquele tempo, aqueles primeiros dias, você ficou um porre. Eu também. Cara, quando a turnê chegou ao fim, eu não pensei 2 vezes. Porque Deus, Ele estava me dando a oportunidade. Ele já tinha me mostrado naquele tempo que Ele podia me livrar das drogas. Ele me libertou das drogas no meio de um baseado. Eu dando glória a Deus, apertando debaixo do braço, tentando ler a Bíblia e tentando fumar. E eu não conseguia, e daqui a pouco era o último baseado que eu tinha. Eu comecei a fumar e ia dizer: é o último, é o último. Quando eu vi, eu estava com fé falando: é o último, quer saber, é o último, é o último. Eu olhava para a Bíblia que eu não entendia nada. E pro baseado eu falei: cara, apertava debaixo do braço. Falei: meu, tem alguma coisa aqui, isso daqui está fora do contexto. Foi o último baseado que eu fumei. O último. A partir daí eu comecei a ter nojo de maconha. Eu não explico isso. Algo saiu de mim. Deus estava fazendo coisas tão rápidas que eu falei: cara, quer saber? Ele tem uma obra na minha vida. E eu olhava para a minha vida, para tudo que eu tinha conquistado, e nada daquilo tinha me dado satisfação. E de repente, aqueles 5 meses andando com aquelas mulheres humildes de periferia, andando no meio daquele povo simples, passando madrugadas na casa das irmãs, comendo e falando de Jesus, comendo e falando de Jesus. Numa dessas comilanças da madrugada, foi a primeira vez que eu falei em línguas na vida. Eu me lembro. Cara, eu estava feliz, eu estava satisfeito. Eu olhava para minha mulher agora, não era mais com desconfiança, era tipo: meu, olha que bênção.
Todo dia que eu acordava agora não era mais um peso, era poxa. Mas toda hora que eu subia em cima do palco, porque eu falava, não é isso. Quando acabar a turnê eu não pensei muito não, sabe? Eu saí mesmo. E eu achei que todo mundo fosse gostar e não gostaram. Eu achei que o mundo fosse aplaudir, não aplaudiu. Eu passei a ser odiado e daqui a pouco eu era chamado de louco por onde eu ia. Eu falava, cara, o que está acontecendo? E tinha um verso na Bíblia que me confortava, que era quando Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem e mentindo, fizerem todo o mal contra vocês. Grande é a vossa recompensa, porque fizeram assim com os profetas que vieram antes. E eu comecei a entender, essa perseguição não é por minha causa, é por causa de Jesus. Aí eu comecei a entender, eu estou feliz, não é por minha causa, é por causa de Jesus. A minha alegria agora não estava mais em coisas, estava simplesmente em apertar debaixo do braço. Simples, Ele me tocou, Ele me ama. Sabe por que Ele me tocou? Porque Ele me ama. E porque Ele tem uma obra na minha vida. Ele é Deus, eu não sou, mas Ele me ama. Foram tempos difíceis? Foram. Mas a partir daí, a partir do momento em que você deixa a sua vontade de lado para fazer a dele, Ele começa a fazer. Meu irmão, Ele começa a fazer. Esse ano se completaram 10 anos que eu aceitei Jesus. 10 anos que eu estou casado com a minha esposa. 10 anos que eu saí da banda. 10 anos. E eu posso dizer para vocês, eu estou aqui hoje, em cima desse púlpito. A gente não viaja com equipe, a gente não tem equipe. A gente é uma banda muito compacta, cabe dentro de um carro. Antes a gente viajava com um caminhão de som. Tipo, coitado dele. Não. Isso daqui não é o que me restou. Isso daqui é o que eu escolhi. Amém? Esse é o que eu escolhi. Eu não perdi a fama. Entenda isso. Rapidinho, antes das palmas. Antes, segura a palma, segura a palma. Ok? Eu não perdi a fama. Eu entreguei ela. Eu tinha e abri mão dela. Não é um cara que estava no fracasso e tipo, eu vou tentar uma carreira gospel. Não. Minha carreira estava no auge. Era um emprego garantido. Só que eu conheci algo muito maior, muito mais poderoso, muito mais prazeroso. Me deu satisfação, cara.